Atos capítulo 28, verso 1. Atos capítulo 28, verso 1. E havendo escapado então, souberam que havia uma ilha chamada Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acenderam uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo no fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe cometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem não é homicida, visto como está escapando do mar, a justiça não lhe deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal algum. E ele esperava que viesse inchar ou cair morto. De repente, mas todos esperando já há muito tempo, incomodou-lhe e sobrevinha, mudando de parecer, e dizia que ele era um Deus. Ali próximo daquele lugar havia, nas verdades, e que pertenciam ao principal da ilha, por de nome Públio, o qual recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu que estar à cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio que Paulo foi ver, e havendo orado por nós as mãos, orando, impondo as mãos sobre ele, o curou. Podem se sentar. O apóstolo Paulo, ele tinha um desejo muito grande, e o desejo do apóstolo Paulo era de ir a Roma. Ele tinha um projeto no seu coração de se apresentar diante de César para poder difundir o evangelho em Roma. E ele saberia que de Roma o evangelho poderia ser disseminado a todas as nações. Você talvez não saiba, mas a ilha de Éfeso foi a segunda ilha, a segunda cidade maior que Paulo evangelizou. Tinha 250 mil habitantes em média. E Paulo, ele pega lugares estratégicos para que o evangelho seja disseminado. Então Paulo vai ter um problema e ele vai ser apresentado diante de Festo, que ele vai clamar, tendo cidadania romana, ser apresentado diante de César, para que a sua causa lhe fosse julgada. E Paulo assim recebe a sua audiência com César. Diz o texto que ele vai ali na embarcação, na Cesareia Marítima. Paulo sai da Cesareia Marítima em direção a Roma. Porém, diz a história que um grande vento, uma grande tempestade sobrevém sobre a embarcação, e não durante poucos dias, durante vários dias aquela chuva está sobre a embarcação. E Paulo aqui, ele está orando em meio à crise, buscando a Deus para entender o porquê daquela situação, porque tem situação na vida que só Deus resolve. Quando sai do nosso controle, quando não temos mais o que fazer, e já fizemos tudo o que haveríamos de fazer, é hora de confiar em Deus. E é o que Paulo faz. Paulo sabe que ele está no meio do mar, e no meio do mar o vento bate, a chuva balança o barco. Eles estão com medo de perder a embarcação e a vida. E Paulo decide não se conformar com aquilo, mas buscar em Deus uma saída. E assim o apóstolo Paulo faz. Ele vai buscar em Deus
uma saída. Ele vai buscar em Deus uma direção. E lá vem Deus olhando para o apóstolo Paulo e trazendo uma resposta ao apóstolo Paulo, dizendo: Paulo, fique tranquilo, ninguém vai se perder, Paulo. A embarcação está aí, o vento é contrário, mas ninguém vai se perder. Passa-se mais alguns dias e a tempestade continua. O dia é o dia do jejum. E naquele dia do jejum, o texto sagrado vai nos dizer que o apóstolo Paulo, aqui ora referido, ele está jejuando e aparece um anjo. O anjo aparece ao apóstolo Paulo e diz: apóstolo Paulo, o barco vai se quebrar. E o que fazer quando o barco quebra? O que fazer quando aquilo que a gente não queria nos sobrevém? O que fazer quando as coisas não estão do jeito ou na maneira que queríamos ou esperávamos, mesmo estando debaixo de uma direção e um sonho que nós temos diante de Deus? Está lá o apóstolo Paulo, dentro do barco, e a resposta de Deus é: fique em paz, o barco pode até quebrar, mas ninguém vai morrer. Fica tranquilo, porque ainda que o barco venha sofrer dano, todos ficarão de pé, ninguém sofrerá dano algum. Eu tenho uma palavra de Deus para você: fica em paz, descansa o teu coração. Deus ainda está trabalhando nesta causa. Deus ainda está no controle daquilo que você está vivendo. Eu disse ontem, deixei o story dizendo: às vezes o que você precisa não é de um raio, às vezes o que você precisa é de uma palavra vindo da parte de Deus ao teu coração. E a palavra que veio ao meu coração no dia de hoje é: vai ter escape para você, ninguém vai se perder, descanse o teu coração. A crise está instaurada, sim, está instaurada. Por quê? Por um problema simples. O que eles temiam lhes sobrevieram, ou lhes sobreveio. Aquilo que eles não queriam estava sobre eles. E eles estão sofrendo, estão mal. Trabalhamos em muitos estão aplicativos precisando de ajuda. E acaba com a produtividade das equipes. E a resposta de Deus é: quem sabe nadar, se jogue primeiro no mar. É mais ou menos assim. Quem já teve uma experiência como essa de vida, vai de novo, porque Deus não vai te deixar morrer no meio do mar. A notícia é: o nosso Deus ainda é Deus de outra vez ao nosso favor. A notícia não é outra a não ser: descansa o teu coração, porque já passou uma vez, não é agora que Deus vai te deixar na vergonha. Dessa vez Deus estenderá a mão ao teu respeito, e o nome dele será glorificado, e você saberá que ele é engrandecido sobre a sua vida. E quem não sabe nadar, se apega e destroça do navio. Sabe o que ele estava dizendo? Espera tudo acabar, vai sobrar destroços, e você vai se apegar a destroços daquele que se quebrou. É mais ou menos assim. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Não adianta ficar sofrendo por algo que não acontece. Não adianta você ficar em crise pelo dia do Amã. Não adianta você ficar em crise porque aquilo que estava na tua mão ainda não deu certo. Não adianta você ficar em crise porque você estava pedindo a Deus uma vitória e essa vitória não chegou no tempo que você imaginava. Mas deixa estar,
Deus tem um propósito em permitir essa situação ter vindo sobre a tua vida. Deus sabe até onde você suporta. Deus sabe quem é você. E acima de tudo, se você está na direção de Deus, Deus fará algo novo por você. Apóstolo Paulo, ele está junto com os demais, e todos chegam na ilha. A ilha se chama Malta. Malta quer dizer lugar de refúgio. Deus já sabia que o barco ia quebrar. Finalmente. Essa semana, esses dias, eu estava vendo um filme, e era um americano e um muçulmano, e o muçulmano ia morrer. Chegou no ponto lá e ele disse assim: não se preocupa, porque o que nós estamos vivendo é a vontade. Se você entendesse que aquilo que você está passando está dentro de um plano maior do que você está vendo. Só que o problema é, às vezes você está olhando só o pró. Você está inserido no problema e não consegue ver a saída. Esse é o problema. Você está inserido no problema e não consegue ter uma perspectiva de mudança. Por quê? Porque foi frustrado diante de uma expectativa, ou dentro de uma perspectiva daquilo que você queria. Foi o que aconteceu. O barco quebrou, mas graças a Deus todos ficaram em pé. Ninguém morreu. Todos permaneceram, e você vai permanecer também. Só que tem um problema. Ali o mar Ártico é muito frio, e eles poderiam morrer de hipotermia. Sabe o que é morrer de hipotermia? É morrer sem saber que está morrendo. É morrer sem saber que está morrendo. É morrer sem saber que está morrendo. Essa situação, às vezes, sabe o que ela faz? A gente morrer sem saber que está morrendo. Essa situação, às vezes, ela vem e a gente não entende, porque já não é mais a mesma pessoa, porque não ora mais do jeito que orava, não busca mais do jeito que buscava, não faz mais o que fazia, não tem a mesma expectativa que um dia teve. Por quê? Porque a gente está morrendo sem sentir que estamos morrendo. Estamos sofrendo, e isso está nos fazendo morrer. Só que há uma preocupação. E qual é a preocupação? Que ninguém morra. Vira para o teu irmão e diga: essa situação não vai parar você. E eu tenho estado muito preocupado com isso, com pessoas que param por causa da situação que é contrária, pessoas que desistem porque a situação não está do jeito que elas queriam. Eu tenho uma notícia de Deus ao teu coração. Deixa estar a última palavra que virá da parte daquele que te conhece. Ele não vai te deixar, pelo contrário, o nome dele será glorificado sobre a sua história. Deus sabe o teu limite, e Deus se levantará ao teu favor. Aleluia. Eleve-se a quem me duvidar ao e. Está morrendo, está se esfriando. Já não é mais quem era. Quem olha para você já não te reconhece, aquele fervor, aquela pessoa. Por quê? Porque o barco quebrou. Por quê? Que eu tive que me pegar destroços do passado para eu não desistir, porque senão eu tinha parado e eu tinha morrido na fé. Aí está você no meio do caminho, gelado, e quem é ferido fere.
Quem é ferido fere. Pessoas amarguradas conseguem amargurar a vida de outras pessoas. E como seria bom ser feliz, como seria bom e dizer, pera lá, deixa eu olhar a vida por uma outra perspectiva, deixa eu olhar a vida pelo estado que até aqui Deus me sustentou, e Ele tem um propósito sobre a minha vida, e o nome dEle ainda será engrandecido. Você aí, que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo, participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. E a Bíblia diz que como uma casa com goteira é uma mulher rixosa. Já acorda brigando, vai dormir reclamando, no meio do dia está procurando defeito. Porque quem está ferido, fere. Quem está ferido, fere. E não é mais fácil resolver o problema do que continuar ferido. Não é mais fácil se curar para curar. Não é mais fácil se resolver para resolver. Não é mais fácil procurar um lugar que aqueça a sua vida e a tua alma. Pastor, não está dando certo sua igreja. Vai procurar um psicólogo. Vai procurar ajuda. Pastor, não tem dinheiro. Vai no CAPS. Mas vai procurar ajuda, pelo amor de Deus. A vida é uma só, e você tem que viver ela da melhor maneira possível. Você tem que voltar a ser feliz. Você precisa voltar a ter perspectiva de vida. Você precisa colocar o teu astral lá em cima e dizer: as coisas vão acontecer. Hoje eu atendi uma irmã e ela disse assim de manhã, ela disse: Salgado, eu tinha sonho de trabalhar na Volkswagen, e sabe o que eu fiz? Peguei meu currículo, atravessei, fui lá em São Bernardo e entreguei meu currículo, e eles falaram: a pessoa que nós estávamos precisando era exatamente você. E aí está você muitas vezes se esfriando, o barco quebrou, está morrendo na fé, achando que nada vai dar certo, se entupindo de remédio. Só você e Deus sabe como você está, mas eu tenho uma palavra de Deus à tua vida. Fique em paz, porque aquele que permitiu a ferida, esse mesmo sarará. Ele virá o nosso socorro, e o nome dele será glorificado. Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu, eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me
qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que ainda não parei nem desisti. É por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Sabe o que eles vão fazer? Com gemidos e palavras não podem explicar. Eu elevo, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença. Eu sei, sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te ser sofrer com perdoa-me, porque as vezes não consigo nem falar, e meus olhos veem como sinal que Tu estás neste lugar. Presta bem atenção. Alguém é inteligente e vai procurar lugar para se aquecer. Alguém está se arrastando, mas está procurando lugar para se aquecer. Alguém está em crise porque o barco quebrou, mas está procurando um lugar para se aquecer. Só que no meio desse tipo de gente tem alguém que tem chamada, que mesmo ferido, mesmo doente, mesmo mal, mesmo passando as mesmas crises que eles estão vivendo, vai procurar, vai tentar, vai fazer algo que a maioria não faz. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai procurar aquecer quem está morrendo. Ele está mal, ele está frio. E eu imagino o diabo dizendo: quero ver você adorar frio agora. Quero ver você agradecer a Deus frio agora. Paulo diz: eu não vou só agradecer, como eu também vou aquecer quem está do meu lado. Oh, eu senti um arrepio aqui no canto da cabeça. Elevar cara céu e elevar a súria, dar a candarábia, elevar a suri, me incomodar a ceia, elevar a canto, que minar a ue, elevar a cia, dar a canto, rece a porca, oh, elevar a cia. Lá vem Paulo, lá vem Paulo, vou no fogo. Lá vem Paulo, pegando um graveto, tentando ajudar, mas mal, triste, triste.
abatido. Às vezes você pensa que vai tudo bem na vida do velho cantando, não vai. Você pensa que vai tudo bem na minha vida pregando, não vai. Você pensa que vai tudo bem na vida do pastor Rafael, do bispo Rafael Lucas, que estava aqui orando por vocês, abençoando vocês. Só Deus sabe as lutas que nós enfrentamos, os conflitos que nós passamos. Só Deus e a gente sabe. Só que quem tem chamada não consegue ficar parado. Quem tem chamada vai ajudar alguém que está mal. Só que tem um problema. Quem tem chamada e resolve se levantar para ajudar, muitas vezes frio, abatido, triste, mal, sofre ataque. E você já notou como você tem sofrido ataques espirituais de pessoas que eram para te ajudar, pessoas que eram para estar ao teu lado, pessoas que eram para poder dizer: pera lá, nós estamos juntos, você não está sozinho. E de repente está lá, a pessoa virou a cabeça com você, não está mais junto com você, não quer mais saber de você. Aí está você mal, está em crise, está sofrendo, está dizendo: o que está acontecendo, eu não estou entendendo. Ataque. Porque a víbora, às vezes, ela não está fora do fogo, ela está dentro do fogo. E posso ser sincero, não pense que todo mundo que está dentro da igreja é santo, viu? Você vai se escandalizar. Vez outra aparece uma cobrinha para a gente matar no meio da igreja. Isso acontece. E a gente vai ter que saber lidar com isso. Porque senão a gente vai parar com toda a decepção que a gente tiver, a gente muda de igreja. E para de olhar para Jesus para olhar para pessoas. Você tem que olhar para Jesus e não tirar o teu foco dele. Hoje em dia troca-se assim, e os pastores dizem: fulano estava aqui, aí você dá uma olhada no Instagram, fala: pô, mas fulano já está lá, Beltrano já está em tal lugar, mas não falou nada comigo. Pelo menos ser grato e dizer: pastor, obrigado aí, valeu a pena estar junto. Sim ou não? É natural. Paulo vai ser atacado. Quando alguém vê Paulo ser atacado, eles vão dizer: Paulo vai morrer, porque é uma víbora. Quem mandou você querer ajudar os outros? Quem mandou você tentar tirar alguém da frigidez espiritual? Quem mandou você tentar ajudar pessoas que estavam sentenciadas? Olha a sentença que está sobre a vida de Paulo. Mas de repente parece que vejo Paulo se levantando e se posicionando. Fui mordido, mas não vou morrer. De morte, mas o meu Redentor vive.
meus caminhos são maiores que os teus. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Faça os seus e passe até. A palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele. Nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que ia te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Ele não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, mas sempre zela por tua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida, e você vai cantar. Presta bem atenção. Ele estava esperando mais duas coisas de Paulo. Primeiro, que ele viesse inchar. Eu sou o cara. Eu arrebento. Eu não ouço mais ninguém. Você já viu um crente inchado? Tudo que o diabo quer é que você perca a sua sensibilidade espiritual. A segunda coisa que o diabo queria é que ele caísse morto. Vira para o teu irmão e diga: você não vai cair. Primeira coisa, você não vai cair. Pode ter sido difícil que você passou, foi, mas servirá de experiência para a glória e louvor do nome do Senhor. Alguém vai olhar para você e vai dizer: ele passou pelo vale da sombra da morte, mas Deus esteve com ele em todos os momentos. Ele passou pela luta, mas Deus não lhe desamparou. Eu estou aqui para lhe dizer algo muito sério nesta noite. Debaixo desta palavra, fique em paz. O Deus que transforma a maldição em bênção ainda está em nosso meio e vai fazer tudo o que você está passando num grande testemunho. O que você está vivendo vai se transformar em honra para a glória e louvor do nome do Senhor. Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar. Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar. Eles esperam, e não esperam pouco tempo, eles esperam muito tempo. Porque tem de gente que disse que você não ia aguentar, hein? Que tem de gente que diz que você ia quebrar no meio do caminho. O que tem de gente que diz que você não suportaria a provação. O que tem de gente que diz que você não aguentaria a pressão da situação que você está vivendo ou está vivendo até o dia de hoje. Mas deixa eu dizer algo para você: eles vão ter que esperar sentado. Porque 2027 está chegando aí. Tudo que se passou em 2026
de ser e serviu de experiência. Teve barco quebrado no meio do caminho? Teve situação contrária? Teve. Mas chegou o tempo de Deus dizer: fique em paz, eu vou mudar aquilo que eles estão pensando de você. Enquanto pensaram que você era qualquer um, agora vão ter que achar que você é alguém que tem o Espírito de Deus e serve a Deus verdadeiramente. Pense em eu, que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a tua vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Oh, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Oh, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, a esse que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. O que seria de mim sem ti? O que seria de mim sem ti? Sem ti eu não sou nada. Sem ti eu sou vazio. Sem ti eu não sou nada. Eu sou vazio. O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. Sem ti eu não sou nada. Eu sou vazio. Eu não tenho. Sabe que alguém vai dizer? Alguém vai dizer assim: Paulo, o naufrágio provou a sua inocência. Porque quer provar a inocência de alguém dentro da cultura?
coloca ela sobre o perigo, sobre a água ou sobre o fogo. É por isso que, se não me engano, é Isaías ou Jeremias que diz: se passares pelo fogo, chama não arderá em ti, se passares pelas águas, elas não te submergerão. Provando a inocência. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro de uma fornalha, e ali Deus o livrou para a glória e louvor do nome do Senhor. Deus vai provar quem é quem para a glória e louvor do nome dEle. Descansa o teu coração. Deus, neste mês, é o mês do juízo dEle. Ele fará justiça pelos seus escolhidos. Deus não te deixará envergonhado, nem envergonhada. Pelo contrário, o nome dEle será glorificado. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória para Ele. Não foi perca, foi livramento. Foi Deus que tirou, foi Deus que fez. Você vai ver o melhor de Deus na tua vida ainda. Levanta a tua cabeça. Deus está no controle. Ele vai te honrar. Seria de mim sem ti. O que seria de mim sem ti? O que seria de mim sem ti? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Se coloque sobre os seus pés. Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Deus conhece a tua estrutura. Vai haver um lugar de resposta para você ainda essa semana. Tem coisa que vem para esfriar a gente mesmo. Tem coisa que vem para tentar derrubar a gente, fazer a gente submergir. Mas o segredo é permanecer e buscar um lugar onde possa se aquecer. Continue cultuando, continue servindo a Deus, continue fazendo a sua parte. Pastor, mas em casa, quando eu venho, minha mulher não vem. Venha você. Você vai ver que através do teu posicionamento, Deus vai trazer ela. Ou através, vice-versa. Através do teu posicionamento, Deus vai trazer ele. Mas você não pode parar. Você tem que permanecer para Deus ser glorificado sobre a sua vida. Eu quero saber nesta noite se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar-se a Deus. Hoje eu preciso voltar ao Senhor. Aplauda Jesus pela vida da minha irmã. Salgado, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso procurar um lugar para me aquecer. Eu preciso tomar uma decisão de estar diante de Deus. Porque só eu e Deus sabe as percas que eu tive. Só eu e Deus sabe as lutas que eu passei. Só Deus e eu sabe as situações que vieram para tentar me parar. Está aqui o meu irmão. Aplauda Jesus pela vida dele.
Você sabe que é com você que Deus está falando, então saia do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e venha. Você sabe que é com você que Deus está falando. Saia do teu lugar e tome uma atitude nesta noite, desse novo nascer, desse novo recomeço, dessa nova vida em Cristo. Você aplauda Jesus, a vida do meu irmão aqui na frente, chorando. Que lindo! Elevar a sebe, dar a candaramaia. O barco pode quebrar, mas nós ainda temos um Deus na vida que não nos deixa morrer. Nós temos um Deus a quem recorrer. Nós temos um Deus a quem buscar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não? Hã? Aplauda Jesus.